Finalmente, todo mundo estava esperando, era por isso, porque ele é popular, ele é queridão, ele tem esse jeito absolutamente gostoso e puro de se projetar. A estrela da noite, a estrela do Ciro Games de hoje, e eu tenho uma alegria muito grande, né, de apresentar aquele que todo mundo gosta, que é bem Cabo Daciolo. Seja muito bem-vindo ao nosso Ciro Games. Glória a Deus, legal, é um prazer, é uma honra. Primeiro eu gostaria de iniciar aqui agradecendo ao Espírito Santo por esse momento. Nosso encontro foi um encontro divino, e dizer a todos do PDT, a turma boa, os cristãos trabalhistas, que eu amo vocês, obrigado pelo carinho e que eu me sinto aqui bem à vontade de estar hoje aqui, Ciro. De onde é que vem essa sua fé? Como é que foi a sua conversão? Cirão, olha, eu fui um jovem muito mulherengo e beberrão, muito mulherengo e beberrão. E em determinado momento da minha vida, meu irmão, o inimigo separou a minha família, meus pais se separaram. A minha mãe, a família da minha mãe toda é interior de São Paulo. E meu pai, a família toda é do Rio de Janeiro. Meus pais se conhecem em Pirassununga, meu pai é coronel aviador, eles se conheceram na AFA. Conclusão, desse casamento vieram 8 filhos, somos em 8. O que aconteceu, eu fiquei com a separação dos meus pais, minha mãe foi para o interior de São Paulo. Eu tenho uma família tradicionalmente católicos e espíritas, e nessa separação a minha mãe conheceu a igreja evangélica no interior de São Paulo. A minha mãe começa a frequentar a igreja evangélica e eu achava aquilo tudo uma grande loucura. Um determinado dia, minha mãe precisava que alguém a levasse até a igreja, estava tarde, e eu levei a minha mãe, mas eu quis ficar do lado de fora e falei: mãe, eu aguardo o culto acabar e depois eu levo a senhora, eu estou aqui aguardando a senhora. E a minha mãe falou, com o jeito da mamãe, né, e falou: meu filho, entra, senta aí no cantinho. E eu entrei, Ciro, e sentei no cantinho. Houve a pregação, as pessoas estavam pulando, falando em línguas, e eu falei: minha mãe pirou, cara, o que está acontecendo com a minha mãe? Só que no fim do culto tem um momento de revelação, onde aquele ministrador da palavra, ele aponta para as pessoas e começa a falar alguma coisa. E esse varão apontou para mim e começou a falar algo que só eu sabia. Naquela época eu estava me relacionando com uma mulher casada, e aquele homem chega para mim e fala assim: olha, varão, você, filho, o Criador tem um mistério na tua vida, você é um ministro da palavra do Criador, vai chegar um tempo que haverá o teu chamado, para você saber que isso é Ele que está mandando eu falar aqui para você. Essa mulher casada que você está saindo, se você continuar saindo com ela, isso vai te trazer a morte. Ele falou isso para mim. E eu falei: como assim esse cara está falando isso para mim? E ele falou assim, concluindo, ele falou: olha... Que idade você tinha? Eu estava ali com 19 anos. Ele chega para mim e fala assim: olha, para você saber que é o Criador que está mandando eu falar isso para você, quando terminar tudo aqui, você pode vir aqui porque ele já me deu o nome dela. Varão, acabou aquele culto, eu saí correndo daquela igreja. Eu saí correndo daquela igreja, mas não fiz isso não, eu saí correndo da cidade, meu irmão. Na mesma semana eu fui morar com meu pai. Falei: mãe, eu vou morar com o pai. Liguei para meu pai e falei: pai, eu estou precisando ficar um tempo com o senhor. E fui com o pai. Fiquei com meu pai, o tempo passou, passaram-se 7 anos, continuei mulherengo, continuei beberrão, e em determinado momento eu tive uma crise de diarreia, varão. Só água. E eu comecei a fazer exames, um mês inteiro dessa forma, entrou para o 2º mês dessa forma, e eu me lembrei daquele varão que falou que o Criador tinha um propósito na minha vida. Os exames estavam começando a ficar mais sérios, e eu falei assim: doutor, aguarda um momento. E eu me lembrei daquele varão e falei assim para o Criador: pai, se aquele varão, foi em 1997 que ele falou isso para mim, se tudo que foi dito ali procede, pai, então me cura que eu vou te servir, me cura. Só que eu sou carne, eu sou cheio de desejos da carne, tira da minha vida, pai, me proporciona uma varoa, me dá um caminho então. E quando eu falei isso para ele, no outro dia eu não fui no banheiro e depois estava tudo tranquilo. Eu nunca mais bebi na minha vida, e eu procurei uma varoa rápido para me casar. E o Criador me presenteou com aquela varoa que ali estava, maravilhosa. Entendeu, meu irmãozão? Desde então eu vivo o sobrenatural. Desde então eu entendi que eu tenho que proporcionar o bem ao próximo, eu tenho que pregar o amor, não esse amor pós a igreja evangélica, naquele ano, 2004, eu levanto a minha mão para Jesus e passo a servi-lo, e eu comecei a ler Bíblia. E muito rápido ele começou a me impulsionar para levar a mensagem dele para as pessoas. Em determinado momento eu recebi no monte uma mensagem para ser entregue por Sérgio Cabral. Sim.
O Espírito Santo falou, eu como cabo do corpo do bombeiro, o Espírito Santo de Deus chega para mim e fala assim, ó, vou te colocar diante do governador, chegando lá você abre a tua boca e fala com ele, porque eu quero tratar com ele. E eu comecei houve um movimento, houve uma reunião, e nós estávamos com militares, nós estávamos sem nada aqui, um salário péssimo na corporação, e os garotos me chamaram para ser um porta-voz ali, e eu falo para eles, olha, eu faço parte sim, desde que nós possamos convidar um amigo para estar presente. Eles me perguntaram quem era, eu falei que era Jesus Cristo. E aí foi aquela, todos falaram, vem Daciolo, chama ele, e aí nós começamos aquela trajetória pedindo 5 minutos com o Cabral, e pedindo a dignidade dos militares. E ele nunca falava conosco. Cabral me prendeu 5 vezes em 1 ano, me jogou em Bangu 1, e em determinado momento ele manda me chamar. E eu falei para ele, olha governador, nada do que aconteceu era necessário que acontecesse, eu estava pedindo 5 minutos com Vossa Excelência para dar um recado divino. Estava no livro de Daniel, capítulo número 4, um rei chamado Nabucodonosor, que em determinado momento achou que era Deus. Ele falou assim, ó, foi o Criador que te colocou nessa cadeira, mas o mesmo Criador que te colocou na cadeira, ele te tira também. As tuas atitudes não estão agradando ao Criador. Meu irmão, se acerta com ele. Dei uma Bíblia para ele grossa, escrevi para ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e falei, olha, vigia, meu irmão, porque senão a queda pode ser infinitamente maior. Conclusão, o Espírito Santo de Deus me tira de Bangu 1 e me leva para deputado federal, mas pega todos aqueles que me perseguiram, meu irmão, e colocou eles na prisão. Cabral está hoje em Bangu. Eu aprecio muito esse seu testemunho, porque eu acho que a fé se constrói espiritualmente, de dentro para fora, mas ela só é verdadeira quando ela se afirma no testemunho real. Você está me falando o seguinte, você foi preso 5 vezes no único ano por um governante, e você saiu e foi encontrar com ele e deu a ele um presente, que é uma coisa preciosa para você, que é a palavra de Deus consolidada na Bíblia e tal. Isso me chama a atenção, Daciolo, se eu me permite tirar o cabo, meu amigo, meu irmão, por um fato. O Brasil está vivendo tempos de muita intolerância, em que a pessoa que pensa diferente da outra transforma a outra em inimigo. Como é esse seu testemunho? Você é um evangélico que dá testemunho. Enfim, o que ele falou aqui, eu nem queria comentar, mas assim, foi um momento talvez de maior humilhação que eu passei na minha vida. Felizmente a justiça já corrigiu aquela arbitrariedade que o bolsonarismo boçal colocou na Polícia Federal na minha casa. E naquele dia eu queria me afundar num buraco, porque quem tem pudor, né, fica envergonhado. A sensação que você tem é de que está todo mundo acreditando naquela infâmia. E chegou a notícia de que o Daciolo estava no aeroporto perguntando se eu o recebia. E ele nem sabia. Eu digo, contra qualquer naturalidade, eu disse, vou receber. Ele entrou na minha casa, me deu um abraço tão caloroso e rezou comigo, não é? E eu senti um calor tão grande no meu coração, e por isso eu te sou muito grato. Mas eu não vou me emocionar aqui, porque eu quero que o Brasil te conheça como eu, nessa dimensão aí, não é? Fora da apresentação política. Como é em tempos de tanta intolerância, um evangélico que dá esse testemunho de vida, você respeitar os católicos, respeitar os umbandistas, respeitar, né, os espíritas, como você já mencionou, respeitar aqueles que não têm condição de acreditar em Deus por fraqueza. Como é ser tolerante num país de intolerantes? Eu vou explicar aqui. Pega essa aqui, todos do PDT, a turma boa. A palavra do Criador é a palavra de amor. A maior definição do Criador, na minha concepção e no meu entendimento, é que o Criador, ele é amor. Deus é amor. Iau é amor. E ele diz que o primordial e o principal mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Amar o Criador acima de tudo e de todos, e o teu próximo como a ti mesmo. O que está acontecendo hoje é que esse livro aqui não é livro de religião nenhuma. Esse é um livro da humanidade. Só que tomaram posse desse livro e começaram a colocar religião. Jesus nunca teve religião, Deus nunca teve religião. Essa que é a grande verdade. Homens estão comercializando a palavra do Criador. Homens comercializam essa palavra. No mundo evangélico, a grande massa, cúpula, é lógico que tem exceções, mas a cúpula da igreja evangélica, ela, além de ter envolvimento com a maçonaria, ela está corrompida. Ela está comercializando a palavra. Eles são discípulos de Anás e Caifás, aqueles que perseguiram Jesus Cristo. Hoje eu digo que se Jesus volta, eles vão perseguir Jesus novamente, porque Jesus sempre foi amor, sempre foi dividir. O que era dito? Olha, as pessoas vendiam tudo que tinham, colocavam aos pés dos discípulos e esses distribuíam tudo de acordo com a necessidade de cada um, e não tinha ninguém necessitado no meio do povo.
Hoje eles pedem dízimo e oferta, botam o dinheiro no bolso e depois eles vão até o presidente pedir para que sanasse e parasse a dívida que eles têm. Como é que uma igreja vai ter uma dívida? Como é que vai ter perdão da dívida de uma igreja? Que dívida é essa da igreja? Que dívida seria? Eu estou falando do 1 bi 400 que o presidente Bolsonaro perdoou da dívida das igrejas. Primeiro, guarda isso aqui todos, ouça isso aqui, ó. Igreja não é empresa, igreja não é para ter lucros, igreja é para contribuir e ajudar o próximo. E dizer uma coisa a todos, o Criador fala assim, Ciro, sou o Criador do céu, da terra e não habito em templos feitos por mão de homens. O nosso corpo é templo, nós somos uma igreja, ele habita dentro da gente. Ele fala, ó, se você abrir o teu coração, eu vou entrar e vou fazer morada. Ele se faz presente em nossa vida, ele nos guia. Infelizmente esses homens estão comercializando a palavra. Como eles querem dízimo e oferta no bolso deles, comprar fazenda, comprar gado, comprar mansão, eles até convocam seguranças armados. Então eles não estão nem seguindo a palavra. Primeiro, o Criador fala para você não acumular tesouro na terra. Esses caras estão com milhões. O Criador fala, se Deus não vigiasse, e ao não vigiar, em vão vigiam os sentinelas. Meu irmão, ou eu acredito em anjo, ou eu acredito em Jesus, em Miguel, em Gabriel. Eu falo o seguinte, olha, podem me odiar e podem me perseguir. O Criador, o que Ele mandar eu falar, eu vou falar. E se por um acaso me perseguirem, eu vou falar com meu pai. Eu sou pai, Ciro, eu tenho 3 filhos. Se as minhas crianças tiverem algum problema e tiverem alguma situação e vierem correndo falar com o papai, nós vamos lá para ouvir, tentar entender e resolver o problema. Meu irmão, trata com meu pai, eu estou falando com o Criador, com o nosso pai, Cirão. Então, nesse cenário todo, eu quero deixar uma coisa bem clara, eu sou criado num berço católico e espírita. Em determinado momento eu conheci a Bíblia através do Evangelho. E em determinado momento eu entendi que o Criador fala que a única religião que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos da viúva e não se corromper com esse mundo. Essa pergunta ela foi muito importante até para me citar o que aconteceu agora com o MEC. A questão do Ribeiro e a questão dos pastores. Esses não são falsos pastores, são pastores corruptos. Na verdade, são pastores envolvidos com corrupção, que tem um monte. Infelizmente que tem um monte, mas que as pessoas não olhem para homem, olhem para o Criador. O homem erra, a mãe, o pai, o filho, o irmão podem trair, mas Jesus Cristo não trai. Então, independente de religião, você que está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer o seguinte, ó, esqueça a religião. Ele nunca pregou religião, ele é amor, e qualquer que seja o teu problema, ele fala, vem a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é real. Isso é real. Deixa eu te falar, inspirado por essa sua, de novo, demonstração de fé. Teu olho brilha, é uma coisa impressionante. Eu não sei se as câmeras estão revelando com que intensidade sai da tua alma para a tua boca essa expressão, esse testemunho de fé. Isso é uma das coisas que eu mais admiro em ti. Se nosso Senhor Jesus Cristo, não é, se desse ao trabalho, humilde como é, exemplo de humildade, de ser um conselheiro do próximo presidente da República do Brasil, o que é que você acha que ele diria? Olha, Ciro, eu estou aqui porque eu acredito que o irmão possa ser o próximo presidente da República. Eu creio verdadeiramente que você tem total potencial e conhecimento do homem para sentar naquela cadeira, porque você tem um projeto nacional de desenvolvimento para a nação. Mas o mais importante, meu irmão, eu estar aqui e estar apanhando da minha base, está apanhando daqueles que votaram até mesmo em mim, que são militares como eu sou e que são leitores da Bíblia, faz com que eu me sinta cada vez mais fortalecido, porque a palavra fala o seguinte, bem-aventurados serão aqueles que são blasfemados, caluniados e perseguidos por falar em meu nome. Eu aprendi, Ciro, eu vivo o jejum e a oração, eu subo o monte. Quando a ordem veio divina para que eu deixasse a minha campanha e votasse no irmão, eu sei que foi ele que determinou. E eu quero dizer para o irmão, varão, você se entregando por inteiro para o Criador, ele faz um reboliço nisso tudo aí e te bota sentado nessa cadeira. É ele. Ele é o Deus, ele é o Ial das causas impossíveis. Ele pega mexe com isso tudo, porque não é à toa que o irmão está nesse momento. Eu me sinto também muito à vontade, porque além de ter tido uma ordem divina, saber que eu estou diante de uma pessoa que está preparada para governar, saber que estou diante de uma pessoa que já sentou numa cadeira de governador, que já sentou na cadeira de prefeito, que já foi ministro, que conhece essa turma que está aí e que é patriota, meu irmão, é nacionalista.
Eu acabo vendo, eu não consegui ver no cenário político nacional um substituto qualificado como irmão, e eu falo isso aqui com exatidão e digo algo aqui, ó, Daciolo também, quando eu deixo de vir candidato à presidência, primeiro, eu não ia para o debate, o partido que eu estava não me proporcionava debate. Se eu não vou poder debater e divulgar o amor, então deixa eu procurar aqui alguém que tem esse potencial e que tem o brilho do Espírito Santo para que eu possa me retirar e dar esse apoio. Mas eu não estava à procura dessa pessoa. O Espírito Santo proporcionou o nosso encontro e falou, ó, eu quero, sai e fala que vota nele. E aí eu, voltando para essa conversa aqui, a pessoa substituta de um patriota, um nacionalista que siga Getúlio, por exemplo, que na minha opinião foi o principal presidente que o Brasil já teve, um momento de crescimento, peitou todo o sistema imperial americano e priorizou a sua nação, dialogando com todos, mas entrou com tudo, Petrobras, Eletrobras, Vale, e hoje estão entregando e destruindo tudo. Substituto não só de Getúlio, mas também de Brizola, mas também de João Goulart. Meu irmãozão, eu li teu livro, eu visualizei as tuas propostas, eu vi que tem um conteúdo grandioso e o principal, você está indo não é tipo assim, o paciente está lá, né? Vai dar o remédiozinho para passar a febre, mas não vai curar da infecção. Então, qual é o grande cenário que nós vivemos na nossa nação? Os banqueiros levam tudo da nossa nação. Esse é o grande cenário, levam tudo. Aí você pega o governo, tanto do Bolsonaro agora com o Paulo Guedes, banqueiro, fundador do BTG Pactual. Você sai um pouquinho para Dilma, você vai pegar o João Levy, o Joaquim Levy. Joaquim Levy formado em Chicago, assim como o Paulo Guedes, banqueiro envolvido com tudo. Aí depois você vem um pouquinho mais atrás, você vai pegar Henrique Meirelles. Toda essa massa é uma massa de manobra do mercado de fora para pegar tudo que é da nação e jogar lá fora. Nós estamos pagando dívida, os juros da dívida pública, a dívida nunca termina, só aumenta. Nunca. Nenhum dos presidentes, desde Sarney até o momento presente, teve coragem e peito de pedir auditoria da dívida pública. Nem se fala disso. Vamos entrar com uma auditoria da dívida pública, vamos ver se não está resolvido. Está mandado na Constituição. Olha, meu irmão, isso que ele está falando aqui é o centro da discussão. No Brasil a gente troca Chico por Maria, por Manel, claro que as pessoas são diferentes, têm retórica diferente, a cor da bandeira do partido é diferente, mas o que está por trás de todos os presidentes é o mesmo sistema econômico que esfola quem trabalha, destrói a produção em nome do lucro absolutamente sem precedente na história da humanidade do setor financeiro. Esse é o ponto. E no modelo de governança política são os mesmos. Também os mesmos. Se você olhar, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do Bolsonaro, foi preso no governo do Lula, porque o Lula deu o DENIT para ele roubar. Percebe? O Roberto Jefferson, que está preso agora, estava lá no governo do Collor e o Lula deu os correios para ele roubar e ele foi preso no escândalo do Mensalão. Vai no Google, irmão. Mas deixa eu te fazer aqui uma pergunta, assim, de novo estimulado pela tua reflexão tão correta, tão profunda, que às vezes as pessoas, para não darem o devido respeito ao que você fala, tentam desqualificá-lo porque você é muito diferente, muito diferente de todos nós. Eu quero até ser humilde para dizer que você é muito diferente de todos nós. Você se joga sem medo, é uma valentia, uma coisa impressionante. Nisso nós parecemos, mas você dá esse testemunho. Deixa eu fazer uma pergunta. Todos os presidentes do Brasil procuraram se relacionar com esse mundo evangélico, tentando cooptar os grandes líderes da igreja evangélica, que já representa quase um terço da população brasileira, portanto merece todo o respeito, político inclusive, mas acabaram fazendo esse tipo de relação que não é uma relação tão generosa e profunda e criativa quanto poderia ser. O que você acha que podia ser a mudança de uma relação, de uma presidência da República? Esqueça sua generosidade comigo, mas qualquer um como é que essa relação podia ser mais útil para o povo? A política e a religião. Olha qual é o grande cenário, Ciro. O que se espera de um governante é que ele tira o cargo opressor de cima do povo. Você entra no cenário de tributação. A tributação está em cima do consumo, está em cima do mais pobre, entendeu? Então é totalmente diferente do resto do mundo, que está em rendas e patrimônios. Esse é o grande cenário. Presta atenção, Lula. E detalhe, o Lula governou, Dilma governou e não mexeu com os banqueiros.
E aí termina-se um governo dando dinheiro para banqueiro, e na casa de bilhões, entendeu? E o povo ficou, meu irmãozão, e o povo ficou. Então, o que esse povo espera é que, quando se retrata desse povo cristão, independente da sua religião, o que ele espera é que entre num cenário de um governante, alguém que o trate como um filho, como um líder de uma casa, como uma pessoa, um bom administrador do seu lar, com a sua varoa e com seus filhos, e que vai tratar com amor e que vai querer a mesma coisa que você quer. O meu filho é o Bernardo, a Manuela e a Maria Eduarda. Eu proporciono para eles o mesmo amor, o mesmo carinho, e o que eu quero para um, eu quero para o outro. Eu quero para o povo brasileiro a dignidade, meu irmão. Eu quero que o povo brasileiro tenha uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, porque eu estou pegando a minha arrecadação tributária, é a maior de todos os tempos, desde 2015, agora nesse momento, janeiro e fevereiro, nós estamos falando já na casa de 358 bi de arrecadação, a maior desde 2015. Nós estamos falando do ano passado, uma arrecadação de 1 trilhão 800. Aí eu pergunto, quando se arrecada algo, é para justamente voltar para o povo com a qualidade que ele entende do artigo número 6 da Constituição dos Direitos Sociais. Direito à moradia, ao lazer, ao trabalho, ao transporte. Cadê, varão? A educação. Olha o que aconteceu agora com o cenário do ministro da Educação. Vai vir vai sentar o 5º ministro da Educação. Eu pergunto, o que o sistema quer? Como fica fácil escravizar um povo? Primeiro, não permita que ele saiba da sua história. Não permita que ele conheça a sua história, porque o povo brasileiro é um povo de luta, meu irmãozão. Tá? Eles ficam deitados eternamente em berço esplêndido, mas não é isso não, é verás que um filho teu não foge à luta. Esse é o melhor. Falaram, não bate na mesa. Na mas mesa eu posso bater no peito. Mas né, Xergues da justiça clava forte. Pronto, meu irmãozão. Ponto. É um povo de luta. Então o que eles fazem? Não dá conhecimento para esse povo. Não deixe que ele, não dá educação para esse povo. Não coloque Darcy Ribeiro nesse jogo, meu irmão. E esquece o projeto do Brizolão. Alô, elite brasileira e seus preconceitos. Está prestando atenção no que esse jovem cabo da Ciolo está falando? É importante. Olha, o deboche, a gozação. É muita gente aí metida a intelectual e a besta. Não calça o sapato desse rapaz aqui. Segue adiante, irmão. Sabe qual é o grande cenário? As pessoas, eu lembro que eu me apresentei para a nação brasileira no debate na presidência de 2018. E lá eu tenho 1 minuto e meio para falar, 1 minuto para fazer uma pergunta. Ninguém me conhecia. Eu precisava bater na mesa e falar, opa, estou aqui, meu irmão. Agora, chama qualquer um desses, Ciro. Me dá oportunidade, vamos debater qualquer tema. Eu quero falar da minha nação, eu quero. E outra, o melhor, meu irmão, que me traz uma paz na direção que o Criador me colocou, porque eu sei que eu estou diante de uma militância verdadeira, meu irmão, que quer algo concreto, que é patriota, que é nacionalista. Isso para mim me corrói quando eu vejo entregando a minha nação, meu irmão. Me dói o coração quando você pega uma política de Paulo Guedes que entregou agora recente a BR Distribuidora, que era 100% nacional, o cara entregou a BR Distribuidora toda, entregou a Liquigás, nós somos 100%, nós somos autossuficientes em petróleo, temos 17 refinarias, por que nós não estamos refinando o nosso petróleo? Aí eu sou filho de militar, eu vivia com meu pai coronel aviador da aeronáutica, então vivia com meu pai andando de avião para baixo, para cima. Qualquer cenário que você tenha que proteger a tua soberania, não tem o diesel para botar no avião, meu irmão. Querosene de aviação, quase tudo importado nós agora. Não vamos ter, Cirão. Então, pô, isso não dá. Entendeu? Quando você pega e visualiza isso, se não bastasse, gastam uma fortuna, que foi o caso aqui, por exemplo, não é Cogás, não. Quero falar aqui da refinaria aqui nossa, aqui, a Comperge. A Comperge, meu irmãozão, gastaram bilhões com ela ali, para depois entregar na mão dos chineses a preço de nada. Meu irmão, estou entregando, e assim estou entregando as demais... O seu lugar de cozinha no Brasil cresceu 379% acima da inflação. Sabe o que eu acho interessante? Se nós somos autossuficientes em petróleo, se eu tenho 17 refinarias, por que eu não estou refinando meu petróleo? Entendeu? Por que eu estou taxando meu povo? Que bom que o dólar subiu, que maravilha que o dólar subiu. Eu vou exportar a preço do dólar, mas dentro da minha nação, meu irmãozão, eu vou cobrar preço de real, preço digno e justo para o meu povo. Meu povo vai... Aqui dá para ficar lindo. Sabe qual é o grande cenário? O Brasil é uma grande potência e o mundo sabe.
e o mundo sabe, nós temos tudo aqui, a biodiversidade aqui é muito grande, o povo é maravilhoso. Meu irmão, nós temos tudo para ser a potência número 1 do mundo, só precisamos priorizar a nossa nação. O inimigo não é esse papo de esquerda e direita. Enquanto o povo está brigando de esquerda e direita, e o presidente Bolsonaro teve a coragem de dizer que a briga não é mais de esquerda e direita, é contra o bem e contra o mal, porque para eles é bom, essa polarização é bom. Claro, por que é bom? Porque eles não estão preparados para sentar aqui e ficar uma hora conversando com a gente. Não dá para eles ficar aqui, eles não podem ficar aqui. Mas por quê? Porque eles já estão na mão dos banqueiros. O que o Daciolo está falando aqui também é muito gravemente central. Porque a população considera que é livre para votar. E sim, de fato, a lei dá a liberdade para todos nós votarmos. Mas no limite a gente só vota naquela receitinha que a trama política produz. E eles aprenderam, o Lula é o campeão disso, está fazendo isso de novo. Essa é a explicação porque que o Lula, 25 anos depois de briga feia, radical, se abraça com o Alckmin sem nenhuma autocrítica, nem de um lado nem de outro, sem nenhum programa para o futuro. Mas o que é? É o bastidor tentando obrigar o povo de São Paulo a escolher um candidato que o Lula tirou o Alckmin, que era o favorito, tirou o Boulos, que tinha boa chance, vai lutar para tirar o Márcio França. E isso está acontecendo no Brasil inteiro. O Lula não respeita nada, pasteurizou geral a política brasileira, mas isso está acontecendo em todo canto. Eu me lembro, em 2010 eu era franco favorito para presidente da República, e o Lula dizia o tempo inteiro e tal, que eu era o franco favorito, não sei o quê, não era por generosidade, nas pesquisas todas indicavam, e eu era do PSB. O Lula se acertou com o Eduardo Campos e me deixaram sem legenda. E botou a Dilma, com o Michel Temer de vice. Olha o tamanho do conchavo. E ele quer que todo mundo esqueça isso. Isso está acontecendo hoje de novo no Brasil, mas persevera, né? Eu não tenho a tua fé e a tua generosidade de dizer, eu agradeço, dou glória, mas é preciso perseverar, e isso sim. Deixa eu pegar a tua opinião também, quase mudando de assunto, mas é o mesmo assunto. Hoje no Brasil, a esmagadora maioria das famílias pobres, Daciolo, é chefiada por mulheres. E muitas vezes a religião é o último refúgio onde essas mulheres vão buscar, sabe, não só o lenitivo da fé, da oração, mas muitas vezes a concretude do dia a dia. Eu não esqueço, eu acho que eu te disse isso, o depoimento de uma senhora na periferia de Fortaleza, que me disse que o filho dela não morreu porque ela não tinha mais com quem se valer e foi pedir dinheiro emprestado a um pastor de uma pequeníssima igreja lá na periferia de Fortaleza, e esse deu testemunho, emprestou dinheiro e ela pagou o traficante para não matar o filho. Qual é o papel, assim, dessa parceria entre uma igreja, de fato, que dê testemunho, de empoderamento com a política, de empoderamento dessas mulheres pobres, não só para além da fé, do testemunho, você que fez a sua mudança de vida quando achou a sua varoa, como você gosta de falar? Ciro, eu quero testemunhar a todos que eu tive um encontro há um mês atrás em São Paulo com cerca de 5.000 mulheres. Quem são essas mulheres? Muitas delas de periferia, muitas delas enfrentando grandes dificuldades, onde ou o seu filho ou o seu marido se encontra preso em masmorras medievais, onde um sistema que nós temos no Brasil, onde um jovem que comete um delito deveria ir para um local para que haja recuperação, ressocialização, e esse jovem só piora. Um processo hoje que nós estamos no Brasil de quase 1 milhão de presos, sem emprego, sem uma oportunidade, sem perspectiva, tanto de homens como mulheres, e você não vê um projeto nacional transformador para essa geração do povo brasileiro. E frisando nessas pessoas, para essas pessoas, para todos que nós vão ouvir isso aqui, existe uma lei que é a Lei Mandela, que é trazer um pouquinho de dignidade. Cometeu o crime, vai pagar pelo crime, mas de forma que o Estado tenha a responsabilidade de trazer esse criminoso de volta para a sociedade, de forma diferente, de forma transformadora. E a base disso tudo são as mulheres. Elas conseguem, meu irmãozão, eu vejo na minha casa, eu vejo na vida de todos, você visualiza, elas são uma máquina, meu irmão, estão em todas. Se não bastasse, ficam com filhos, não tem muitas das vezes uma creche que enquadra-se no sistema de educação, né, e dessa transformação. Eu coloquei como minha vice uma mulher, eu trouxe logo uma mulher e da educação como minha vice quando eu estive.
Você vê quando você se depara num governo, em qualquer que seja o governo que passou, e eu não consigo pensar em nenhum que tenha feito, eu posso estar equivocado, mas eu vou dizer assim, com 99,9% de certeza, que nenhum governante do nosso país colocou um percentual dentro das suas cadeiras de importância de secretarias, tanto secretarias como ministérios, 50% homens e 50% mulheres. Se não mais mulheres ainda, capacitadas, preparadas, com um detalhezinho a mais do que o homem. Tem um detalhe, meu irmãozão. Aqui, eu vejo lá em casa, eu sinto uma dorzinha, meu irmão. Pô, daqui a pouco eu já estou na cama, tá tudo doendo. Filha, pô, daí a varoa vem com leitinho, vem com não sei o quê. A varoa, varão. O Criador é tão maravilhoso. Nós tivemos uma vitória agora recente. A minha varoa, em 2018, na campanha, minha varoa foi diagnosticada com leucemia. O Criador, meu irmão, fez um agir, um mover, e aí ele fala em tudo, dai glória, porque foi um momento muito difícil, mas foi um momento muito grandioso, meu irmão. Foi algo assim, experiências sobrenaturais. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha varoa se enquadra aqui, curada, maravilhosa, linda, entendeu, meu irmão? Superando todas, porque é uma enfermidade que ela está curada. Ela fez o transplante porque o Criador proporcionou que houvesse um doador 100% para ela, que foi o irmão dela. Mas só que o tratamento é longo, é um tratamento de 5 anos, meu irmão. A varoa ainda toma alguns remédios e eu creio que aquilo vai cair tudo por terra, porque o médico dos médicos vai entrar e vai limpar por completo ela e não vai ter mais remédio para ser tomado. Mas só que ela, com tudo isso que está vivendo, ela ainda cuida do varão aqui que está com uma febrezinha. Meu irmão, levanta, varão. Levanta, vaso. Entendeu? Vai lavar uma louça, me ajuda aí, pega uma vassoura. Meu irmão, varão, aproveita aqui para falar, te amo, varão. Te amo, te amo, te amo. Mesmo a mulherada é tudo. É tudo. Deixa eu te dizer, eu fui prefeito e fui governador e metade dos meus secretários eram mulheres, nas duas ocasiões, lá atrás. Nada mais filho que a minha obrigação. Fundei a PM feminina do Ceará e a PM de lá era normal, né? No Nordeste, há anos atrás e tal. As pessoas têm uma cultura patriarcal, não é de maldade, né? Respeita-se muito as mulheres, mas há uma cultura patriarcal. E a PM resistia, os comandantes, mas doutor, isso não é possível, como é que vai ser o alojamento? Assim, vira, está criado e acabou, e ela hoje existe e é muito qualificada, muito preparada, oficiais já chegando ao topo do comando. Enfim, eu tenho orgulho de ter tido de dar esse testemunho. Deixa eu te falar uma coisa, voltando a esse negócio do escândalo, porque eu fiz um comentário usando a lição da Bíblia, que é a separação do joio do trigo. Nós estamos vendo de novo um escândalo, né, no Ministério da Educação, em que as pessoas apressadamente pegam a parte e generalizam para o todo. Qual é a recomendação que você faz? Como é que a gente pode separar o joio do trigo? Ou aprofunde uma opinião que você já deu hoje, mas passou rápido, eu acho tão importante para o Brasil, porque no Brasil está desse jeito, ou você é preto ou é branco, e a vida não é assim. A vida é respeitar a diferença, evoluir, valorizar o diálogo, né? Mesmo a pessoa errada tem que ter a generosidade da gente, né, respeitar o ponto de partida dessa, enfim. Aprofunda para mim, como é que um brasileiro médio deve tratar esse assunto do escândalo de 2 pastores traficando influência, recebendo propina, pedindo ouro no Ministério da Educação? Como é que a gente não pode permitir que isso se generalize para um lado ou para o outro? Nem a coisa que todo pastor é corrupto, e nem que o fato do cara só ser pastor dá a ele uma imunidade para fazer o que quiser. Você já falou sobre isso hoje, mas aprofunda para mim, porque nós estamos ajudando também o povo brasileiro que não é fanático a achar um ponto de equilíbrio. Aconteceu esse negócio do Will Smith no Oscar, a mesma coisa. Na hora, todo mundo sente aquele mesmo impulso, né? O cara fez uma piada de mau gosto com a varoa dele, né? com a esposa dele. Ele se levanta, não sei se todo mundo viu, e vai lá e mete um tapa na cara do comediante. Na hora todo mundo sentiu aquela solidariedade, mas passou um tempo, a turma já está cancelando o Will Smith. Ou seja, é preciso achar o equilíbrio. Como é que se separa o joio do trigo? Observe essa mensagem aqui agora. Você visualiza que após esse ocorrido, e ontem tivemos a notícia da queda do ministro, do Ribeiro, a grande pressão veio da bancada evangélica. Eu sei disso. Nomes: Marcos Feliciano e Silas Malafaia. Nomes. Por que está falando isso, Daciolo? Para que você que vai visualizar esse vídeo, fiquem preparados, porque virão escândalos maiores. Quando eu chego dentro do Congresso Nacional, a minha maior decepção foi com a bancada evangélica. Meu irmãozão, é só olhar como esses homens votam. É contra o povo.
Quando alguém vota numa reforma do teto que para o crescimento do país durante 20 anos, como é que eu vou crescer uma nação se não tem investimento para uma nação? Que jeito que cresce isso? Tem que revogar isso para ontem, meu irmãozão. Ainda pegar quem colocou lá Temer. Meu irmão, tu tá preso por isso. Pô, tu tá de brincadeira, meu irmão. É parar toda a nação. Então, pega a bancada evangélica, toda ela que deveria estar ciente de que aquilo ali seria um ato de maldade para com o povo, não poderia votar a favor disso de maneira, hipótese alguma. Isso é um exemplo de vários outros que existem. Então, o que diz a palavra? Que nós estamos chegando num momento que é o momento da vinda do anticristo. Só que antes da vinda do anticristo vem a apostasia. A apostasia é a falta de crença, a falta de entendimento de amor e de crença na palavra de fé. Como é que seria isso, meu irmão? Se eu estou numa nação que tem 160 milhões de cristãos, como é que seria isso? Independente de religião, 160 milhões de cristãos. É o cenário que o povo que está sentado ouvindo, e infelizmente o caminho é a verdade e a vida é Jesus, as pessoas não podem olhar para homens. Homem peca, homem erra. O homem ele vai ter que vigiar e jejuar para ele não cair, porque o mundo de cara oferece mulheres, bebida, dinheiro e droga à vontade para a elite. É assim que funciona. Eu aprendi dentro de Bangu 1, aquele momento que eu vivi em Bangu 1, que eu falei que me jogaram lá, foi ruim de um lado, mas maravilhoso do outro. Por quê? Porque ali eu tive intimidade com o Criador. Ali eu aprendi o poder do valor do jejum e da oração. Foi ali que eu descobri. Em determinado momento ali eu descobri a ouvir a voz do Espírito Santo. E ele falou para mim, até quando eu vou te manter aqui para você entender que eu quero você assim lá fora? Quando eu falei, eu já entendi, ele me tirou de lá e me botou como deputado federal. Mas como deputado federal, Ciro, eu fiquei 4 anos tomando aguinha e cafezinho lá dentro. Eu não me alimentava lá dentro. Só quando acabasse tudo eu poderia me alimentar. Ali eu fui para anunciar amor. Ali foi para poder falar assim, olha, esqueça esse papo de religião, ele é amor, habita dentro de você, você é uma igreja, faça o bem ao próximo, ama o Criador acima de tudo e de todos. Então, esse exemplo desses pastores, que desse cenário da suposta corrupção, que tem muitas provas que isso tudo é real e vai haver uma investigação sobre isso tudo, esses homens, Silas Malafaia e Marcos Feliciano, trataram de apertar o Bolsonaro para tirar logo ele, para que não aumente o escândalo e chegue neles. Meu irmão, tira logo isso, porque senão vai aumentar o escândalo e vai chegar na gente aqui. Entendeu, meu irmãozão? Então, povo adorador e que entregou o coração para Jesus Cristo, não abandone Jesus no momento da verdade. Não ache, o homem, eles vão cair, porque estão comercializando a palavra. Vão cair, vai chegar um momento, haverá a sua queda. Mas Jesus não trai. E Jesus é amor e habita dentro de você. Esse é o Cabo Daciolo. Eu queria muito revelar, ele é uma pessoa completamente diferente. E as pessoas por preconceito vão olhando logo ali e cancelando, mas vocês viram hoje a profundidade. Eu te agradeço, meu irmão. Te agradeço aquela oração, aquele abraço fraterno. Mas eu profundamente agradeço você existir, um patriota, nacionalista, que dá testemunho na plenitude da sua força, da sua juventude, e é pouca gente que tem a tua força moral aliada a essa consciência de cidadania, né, de solidariedade à causa do povo brasileiro. Eu te agradeço muito. Tá? Estou em paz. Cabo Daciolo, eu te adoro, meu irmão.